Olá, meus amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem com vocês? Estamos agora com o professor Vitor Guglinski, que ele fala conosco de Cataguases, Minas Gerais, e vamos conversar sobre outro projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora segue para a sanção da Presidente da República. Vamos falar agora sobre a Lei Geral da Copa. Para comentar sobre essa notícia, falamos com Vitor Guglinski. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Saulo. E você? Prazer estar aqui novamente comentando mais um assunto para os amigos aí do Atualidades do Direito. Muito bacana, obrigado, Vitor. E quais são as suas considerações, Vitor, a respeito desse projeto de lei? Pois é, Saulo, eu separei aqui alguns tópicos para poder comentar. De início, vale aqui a gente registrar o seguinte. O projeto, antes dele voltar para discussão na Câmara e posteriormente passar para o Senado, ele estava de um jeito assim, afrontando assim, descaradamente, violando descaradamente normas de ordem pública e interesse social, que é o caso do Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Torcedor, Estatuto do Idoso, o direito à meia entrada para os estudantes, né? Agora, eu fazendo uma releitura do projeto, várias alterações foram procedidas. Então, quer dizer, anteriormente, em relação à meia entrada, eles não iam permitir meia entrada. Depois negociou-se a meia entrada para ingressos da chamada categoria 4. A FIFA ela dividiu essas categorias de ingresso em quatro níveis. Então, a categoria 4 são os ingressos mais baratos. Inicialmente, estudantes e idosos só teriam direito a meia entrada sobre os ingressos de categoria 4. Isso, na minha opinião, já violava o Código de Defesa do Consumidor, de uma maneira geral, que os estudantes e os idosos, apesar da legislação que os protege, são consumidores, né? Consumidores lato sensu. E na minha opinião, tanto os idosos quanto os estudantes deveriam ter direito a meia entrada a qualquer ingresso, porque você estaria aí limitando a liberdade de contratar do consumidor, né? Agora veio o projeto dizendo o seguinte, que permanece a mesma coisa para os estudantes e em relação aos idosos. Os ingressos podem ser vendidos, eles vão ter acesso à meia entrada nos ingressos de todas as categorias, né? Agora, o outro aspecto aqui, responsabilidade civil da União. Essa lei geral, eu entendo que foi um artigo, esse artigo que trata da responsabilidade civil, totalmente dispensável, porque ele simplesmente repetiu o que já está na Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º. Para mim, totalmente desnecessário, né? A União, ela constitucionalmente é responsável pelos danos que causar a terceiros, e a Constituição não limita, não diz quais são esses terceiros, então, quer dizer, na nossa leitura, qualquer terceiro que os entes federativos causem, que a administração pública cause dano, estão incluídos aí. Questão importantíssima, que foi mantida nesse projeto de lei, devolução de dinheiro de ingresso. Olha, prevê o projeto lá no artigo 27, inciso 3º, que os critérios de devolução de quantia paga por ingresso vão ficar exclusivamente ao arbítrio da FIFA. Olha, isso viola frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, que, não custa repetir, é norma de ordem pública e interesse social. O que isso significa? São normas inderrogáveis pela vontade das partes, pela vontade particular. Ela visa a proteger uma coletividade. Então, o artigo 49 do CDC prevê o seguinte, que no caso de eu fazer uma compra fora do estabelecimento, né, eu tenho direito, eu tenho um prazo de 7 dias, que é o chamado prazo de reflexão, para pedir meu dinheiro de volta. E lá no projeto de lei da Lei Geral da Copa está previsto que a FIFA pode estabelecer cláusula penal. Isso vai violar o Código de Defesa do Consumidor, porque isso é uma norma de direito privado. Você estabelecer cláusula penal é uma norma tipicamente civil, né, de relação aí entre iguais. O Código de Defesa do Consumidor
é um microsistema que protege vulnerável, consumidor vulnerável. Então não há por que manter esse artigo, porque não faz sentido você violar uma norma de ordem pública e interesse social em prol do interesse privado, que é a FIFA. É uma entidade privada, né? Terceiro tópico que eu separei, limitação de comércio, né? Esse dispositivo, lá na lei geral, que eu não estou me lembrando qual é agora precisamente, mas está lá na lei geral, fala o seguinte, que num raio de 2 quilômetros, no entorno dos estádios onde vão ser realizados os jogos, não poderá haver comércio de produtos ou fornecimento de serviço, prestação de serviço, que não seja relacionado aos patrocinadores lá da Copa, né? Isso é outro absurdo, porque isso viola a livre iniciativa, que está lá no artigo 1º da Constituição como fundamento da República. E nós sabemos que no nosso direito, só abrindo um parênteses aqui, qual o motivo disso? Eles querem evitar os camelôs, por exemplo. Né? A gente sabe que tem muitos camelôs que trabalham aí na informalidade, então eles querem evitar esse tipo de comércio de produto pirata, de camisa de seleção, etc. Mas o nosso direito, como a gente sabe, aí, o pessoal que estuda direito empresarial sabe, é lícito você constituir sociedade empresária por tempo determinado. Então, quer dizer, eu posso me unir a você, por exemplo, Vitor e Saulo, vamos montar uma sociedade. Qual o objetivo da sociedade? Vamos vender água de coco na porta do estádio. E é uma coisa perfeitamente lícita, na minha opinião. Não sei o que o pessoal aí do direito empresarial vai pensar a respeito disso, mas para mim não comportaria exceção também, porque isso fere a livre iniciativa. Nós temos essa prerrogativa de montar uma sociedade por tempo determinado. Qual o tempo dela? Durante a Copa. Acabou a Copa, no próprio contrato social pode constar, vai estar automaticamente extinta a sociedade, né? E a questão aí que eu vi na notícia do prêmio aos jogadores aí das Copas de 58, 62 e 70. Isso, a meu ver, Saulo, eu não tive oportunidade de ter um contato mais profundo com essa matéria, e assim como os próprios senadores, né, que eu vi um deputado outro dia falando lá no final de março, falando o seguinte, que esse projeto de lei chegou em cima da hora da votação para eles lerem, quer dizer, um projeto aí com um relatório de mais de 50 páginas, para eles votarem às pressas. Foi uma crítica feita por um deputado federal aí de São Paulo, se eu não me engano. Então, isso para mim, de início, fere a isonomia. Eu não tive acesso ainda para ver qual foi a motivação desse dispositivo, que confere lá aos jogadores prêmio de R$100 mil e complementação lá de aposentadoria, né? Não sei aí se seria o melhor meio de se discutir isso através de uma lei de exceção, que é essa lei geral da Copa, que é uma lei de exceção, né? Essas são as considerações. Uma última consideração, Saulo. O direito de meia entrada, que está previsto lá para os estudantes na Copa, na lei geral da Copa. Lá fala que vai ser concedido meia entrada desde que o estudante apresente as carteirinhas da UNE, da UBS, enfim, essas carteiras de associações de estudantes. Isso, para mim, também fere preceito constitucional, porque ninguém está obrigado a se associar. E a medida provisória que trata da meia entrada, que está em vigor, não me lembro o nome o número da medida provisória nesse momento, mas a medida provisória ela trata lá de como o estudante comprova essa qualidade. E certamente não trata dessa questão de filiação a qualquer agremiação, a qualquer associação. Então, a gente sabe que constitucionalmente ninguém está obrigado a se associar. É uma observação que eu faço aí em relação a essa lei geral da Copa. É uma lei, para mim, de um modo geral, é uma lei que a presidente Dilma dificilmente, eu acredito que ela vai vetar, mas então que no futuro aí, eu espero aí que o MPF, como legitimado universal aí para propositura de ação direta de inconstitucionalidade, que ele se manifeste, ou então qualquer um daqueles legitimados lá da Constituição. Porque
é uma lei que fere aí a Constituição, viola a Constituição sob diversos aspectos. E a gente espera que, se isso chegar ao STF, que o STF se pronuncie vedando, né, julgando inconstitucional, declarando inconstitucional as normas que forem contrárias à Carta Fundamental. Essas são as considerações que eu tenho a fazer. É isso. Muito bem, Vitor. Nós, da Atualidades do Direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Obrigado, Vitor. Prazer é meu, Saulo. Conta comigo. Um abraço. Ok, obrigado, pessoal.